Depois que eu entrei na faculdade, eu ainda nadei há algum tempo. Eu fui campeão cearense universitário, 100 metros borboleta. Fui para os JUBs, Jogos Universitários Brasileiros. E essa coisa do esporte me contagiou. Um fato que eu queria destacar foi que eu fui o primeiro campeão cearense de windsurf. Aí foi. Foi, em 81. Quando eu disse isso para o meu professor de Pilates, ele disse que eu ainda não era nascido. Né? Mas o windsurf, a nossa família sempre gostou do Yacht Club. O papai, os primos do meu pai, do lado Martins da família, foram os fundadores do clube, o Adriano Martins, Fernando Hugo Martins. O papai também foi um dos primeiros sócios e o primeiro diretor de barco à vela do iate. Então é a cara do meu pai. A mamãe sempre repetia que ele dizia: o Yacht Club não é um clube para se tomar uísque somente. O Yacht Club é um clube para se praticar esporte à vela, para se praticar motonáutica, para trazer essas programações de família, assim, entendeu? E então o papai trouxe o primeiro snipe no iate. O primeiro esqui aquático do Ceará foi o papai que fez na oficina do Ibe Carvalho. Porque o papai era aquele engenheiro, bem engenheiro, formado nos Estados Unidos. O papai tinha formação em engenharia civil em Nova York e tinha mestrado em Stanford e tinha mestrado na Caltech. Daí o nome da empresa, entendeu? Tem uma história interessante no livro. Inclusive, eu estava na editora mês passado, eles vão lançar um e-book. Aí fica bem mais acessível para todo mundo, né? Porque muita gente pergunta: onde é que eu compro? Eu digo: lá na Demócrito Rocha, onde fica o jornal O Povo, na Guanabi, né? E o papai queria fazer engenharia aeronáutica. Com essa história do ITA vindo aqui para Fortaleza, né? Isso é um tema bem atual. O papai tem umas fotos dele com a aeromodelo aqui no livro, e ele queria muito estudar engenharia aeronáutica. Chegou para o pai dele chegou e disse: não, se você servir o exército, for tirar primeiro lugar no serviço militar, se você for aceito na universidade. Eu sei que o papai engraxou o sapato, a farda era mais engomada, a fivela era mais limpa, nos estudos ninguém batia ele, e até musculação o papai foi fazer porque ele se alistou com 16 anos, porque queria muito ir para os Estados Unidos, e o serviço militar é obrigatório a partir dos 18. Mas a partir dos 16 você pode ser voluntário. O papai foi voluntário para o serviço militar. Acabou como primeiro lugar do NPOR, do CPOR na época. Ele ganhou uma espada do general da 10ª Região Militar, que tanto eu quanto o Luciano usamos nos desfiles militares lá do Colégio Militar, porque a gente era oficial aluno. O Luciano foi vice-comandante aluno do Colégio Militar, eu era capitão aluno. Como oficial aluno, a gente desfilava com espada num grupamento de destaque lá do colégio. E aí o papai chega para o pai dele e diz assim: pronto, papai, já fiz o que o senhor queria, agora quero ir para os Estados Unidos. Aí ele disse: olha, eu prometi que pagava seus estudos, eu pago, mas esse negócio de engenharia aeronáutica é um negócio muito sem futuro aqui no Ceará, dos anos 40, final dos anos 40, entendeu? Se você quiser engenharia civil, eu pago. Meu avô, ele tinha uma boa condição financeira. E o papai, muito triste, porque o que ele queria era outra coisa, mas o pai dele disse: é pegar ou largar. Aí ele pegou. Aí ele fez novo exame, fez novo application, né, como se diz, e foi para uma escola que era melhor de engenharia civil. O curso de 5 anos o papai faz em 4 anos, faz curso de férias, se destaca dentre os melhores estudantes de engenharia dos Estados Unidos. Até hoje a gente tem esse diploma dele, um diploma especial, de uma entidade que destaca os melhores estudantes de graduação dos Estados Unidos. E aí, papai manda um telegrama Western para o pai dele, meu avô, né? Aí diz assim: papai, muito obrigado pelo seu apoio, o apoio que o senhor me deu até aqui. Concluí os meus estudos de engenharia civil com louvor. Pleiteei uma bolsa de mestrado no CNPq para estudar engenharia aeronáutica na Califórnia. Fui aceito. Beijos, Luciano. Foi mesmo. O CNPq era recém-criado nos anos 50, no começo dos anos 50, entendeu?
Aí o papai pega o histórico escolar dele, o currículo, manda para o CNPq, diz que quer um mestrado em aeronáutica. E nessa California Institute of Technology, onde ele estudou, era onde o Howard Hughes, aquele milionário do filme do Aviador, eles desenvolviam todos os aviões a jato, as coisas. A turbina foi inventada nessa universidade. Foi um dos projetos científicos dele lá. Aquela escala de terremotos que a gente chama, não sei quanto, na escala Richter. O Richter era um professor do papai lá, que era da escola, entendeu? Até foto do Einstein andando de bicicleta lá nos anos 50 aparece nessa escola que chama California Institute of Technology, uma das melhores do mundo. Bem bacana. Quer dizer, e o papai, além disso, estudou em Stanford, que hoje é mais famosa por conta de internet, por conta do Vale do Silício, por conta do que representa hoje Stanford no mundo, né? Então, o papai era esse cara meio fora da curva, que nos anos 50 desenvolveu isso daí tudinho. E por isso... Lembrando que ao público que está assistindo, ouvindo a gente, o bairro Luciano Cavalcante, né, fica ali perto da Câmara Municipal, né, vizinho ali. Eu nunca sei onde é a divisa dos bairros. A divisa é porque quando ele foi instituído em 1968, ele era maior, foi, exatamente, foi uma homenagem da Câmara dos Vereadores, né, o papai, porque morreu jovem, pelo que ele fez no bairro e tudo mais, né, porque por conta de uma indústria que o papai implantou nesse bairro, ele levou a pavimentação, ele levou a luz elétrica, ele levou o telefone. Trouxe gente para morar perto. Levou o desenvolvimento para o bairro, que antigamente aquela ponte do Iguatemi, eu lembro eu passando ali, era tudo salina. E eu tinha medo, meu avô tinha um Jeep, uma Kombi, era de madeira a ponte. Ele colocava um pneu e o outro na tábua, e eu criancinha ficava olhando o rio lá embaixo, com medo do vovô errar uma tábua e o carro cair, né? Então não tinha nada daquilo. Então o bairro era da Avenida Washington Soares para a direita, começando ali onde é o Iguatemi, e na Rogaciano Leite, à esquerda, indo até o antigo restaurante Grelha, que ficava lá no Parque Manibura, entendeu? Então era bem grande. Aí com o passar do tempo, infelizmente, por exemplo, houve um acidente com Edson Queiroz, que foi uma pessoa também digna de homenagem por conta da Unifor e tudo mais. Então, uma boa parte do que era Luciano Cavalcante ficou Edson Queiroz, que é o lado esquerdo da Avenida Washington Soares. O lado da Unifor ali. O lado da Unifor, exatamente. Indo até o Iguatemi. Aí depois, aos poucos, o bairro foi sendo um pouquinho empurrado lá na frente, ficando onde você está dizendo, do Museu do Automóvel. Que é Guararapes ali agora. Aí ficou o Guararapes, um pedaço Guararapes e o Luciano Cavalcante um pouco mais para frente. Acho que a divisa deve ser ali a Thompson Bucão, não é não? Talvez seja hoje a Thompson Bucão, Pode ser que mas é um bairro, quando eu escrevo no livro, que antes do papai, na década de 60, não tinha nada nesse bairro. Hoje você tem a Câmara dos Vereadores, quem ia imaginar? O Fórum da Justiça. Sim, o Fórum da Justiça, a Unifor. A Universidade de Fortaleza, a Faculdade de 7 de Setembro, fica ali. A FIC. Tem muita coisa. Até o Palácio do Governo, que durante um tempo o doutor Lúcio usou ali o Palácio de Iracema como sede do governo, né? Foi. Então você imaginar que o Legislativo Municipal, o Judiciário Estadual ou o Executivo Estadual, todos de repente está numa região em que há 50 anos nada existia. Né? Então por isso houve essa ideia dessa homenagem ao meu pai, né?